Declaro aberta a sessão de hoje. Cumprimento a todos, os advogados, do Ale, procurador, Leila e os desembargadores que integram esta segunda Câmara. Começamos nossa sessão de hoje com os processos que estão pautados para apresentação oral e para quórum ampliado. Como a ampliação de quórum depende da presença dos desembargadores convocados, nós podemos começar o julgamento com as sustentações orais, que são a partir do processo número 4, a apelação civil 0100-700 Francisco Ricardo da Silva, AS, FSA e outros, desembargador Vigílio, o relator. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado virtual. O número 5 é a apelação 010-70-35-67. G&D Comércio Limitada, Frigorífico Vale do Guaporé, S.A. Desembargador Vigílio, relator. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado presente. Julgamento virtual realizado. Número 6. O número 6 não pode, precisa do desembargador Amaury, presidente. Número 6 é com quórum ampliado, dependemos de convocação. Desembargador Vigílio confirma número 7 retirado de pauta, desembargador Vigílio, ou de mesa? Não, tá em mesa. Está em mesa? Então, apelação civil 081-3217-58, Vilagem das Dunas, Empreendimentos Imobiliários Limitada, ME, Guilherme Queiroz Maciel Cavalcante. Relator do desembargador Vigílio, algum advogado para fazer sustentação neste processo? Desembargador Ibanez, está me ouvindo? Diga, desembargador Vigílio. É o seguinte, esse número 7, eu fui agora aqui advertido que ele não vai ser poder julgado agora, porque existe um outro processo que pende sobre ele, que se encontra na secretaria, então ele não mesa. Então não mesa, ok. Não mesa não, retirado de pauta, melhor. Retirado de pauta, ok, desembargador Vigílio. Número 8. Número 8 é o agravo do instrumento 080-24-22-14, Lúcia Maria de Castro Matsuoka e Alexandre Magno da Silva Matias. Desembargadora Zeneide é relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Tem, excelência. Sim, excelência, das duas partes. Quem vai falar primeiro é a parte agravante. Quem é Marília, doutora Marília? Isso, doutora Marília excelência. tem até 15 minutos. Obrigada, excelência. O processo se trata de uma ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante em face do agravado, por ocasião do mesmo estar injustamente na posse do seu imóvel. Ela descobriu essa posse injusta em abril de 2020 e, na verdade, ele se encontra no imóvel desde abril de 2020 e ela descobriu essa posse injusta em setembro de 2020, com menos de 1 ano e 1 dia. E como foi que ela descobriu? Ela vinha pagando os IPTUs, os débitos no caso do ano, e um dia ela entrou no sistema e viu que a titularidade do responsável pelo pagamento do IPTU tinha sido alterada para o nome do seu Alexandre. E o que aconteceu? Ela tomou todas as medidas administrativas que eram possíveis serem tomadas, com o fim de se opor à posse dele no imóvel, só que não surtiram efeitos. Por isso, ela ajuizou com a ação. O recorrido, alega nas suas defesas que o imóvel estava abandonado, que na década de 1990 ela, desde então, reside em Brasília. Entretanto, excelência, com todo respeito à defesa realizada pela parte recorrida, essas alegações não têm um condão de modificar a realidade dos fatos, que a realidade é que ela jamais abandonou o imóvel, embora ela residisse em Brasília, a presença física do proprietário ou do detentor não é necessária para que seja determinado que o imóvel foi abandonado ou não.
Inclusive, houve situações no decorrer do processo relativo à necessidade de intimação pessoal do recorrido, enquanto ele já residia no imóvel, injustamente, e simplesmente o oficial de justiça esteve lá e ele declarou que o imóvel estava abandonado. Por quê? Porque, na realidade, não existe possibilidade alguma de se determinar o abandono ou não de um imóvel olhando o imóvel. Não existe. Basta ir em Ponta Negra, basta ir em próprio Capim Macio, onde é situado o imóvel da agravante, basta ir na Hermes da Fonseca. Tem inúmeros imóveis com cara de abandono, o que não significa dizer que estão abandonados. O fato é que ela, desde 2010, ela vem pagando valores depositados em conta judicial relativo a uma discussão que tramita lá na Justiça Federal do Distrito Federal a respeito da hipoteca na qual a casa é objeto de discussão, no caso judicial, já falei, e simplesmente como ela queria abandonar o imóvel. Se ela vem pagando isso pontualmente desde 2010, ela vinha administrativamente pontuando e observando todo o que acontecia no imóvel, embora estivesse de longe. Ela tinha um detentor, que inclusive é testemunha, o senhor Marcos Luiz de Souza, participou da audiência de justificação, entretanto o juiz Acó entendeu que ele não tinha o caráter de detentor, uma vez que ele não estava no imóvel, fisicamente falando. Entretanto, o recorrido alega ter adquirido o imóvel de uma tal de pessoa, Pedro Monteiro, que ninguém sabe quem é, que também não era detentor do imóvel, já que não residia no imóvel. Então, de quem era a posse? O fato é que a posse direta pode ser exercida, sim, pela recorrente, por ocasião da escritura pública na qual ela é a titular legítima, sendo que a posse do requerido no juiz Acó e do recorrido agora no agravo de instrumento é totalmente indevida, é totalmente descabida, razão pela qual requer o provimento total do agravo de instrumento com a manutenção integral da decisão monocrática proferida pela senhora relatora. Pede deferimento. Professora Maria, agora o doutor Maurício, doutor Maurício vai falar? Isso. Tem a palavra, até 15 minutos, doutor. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Ibanez Monteiro, a desembargadora relatora, doutora Maria Zeneide, ao desembargador Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, desembargador Vigílio Macedo Júnior, bem como membro do Ministério Público, aqui presente, colegas aqui presentes nessa sessão virtual. Trata-se de agravo de instrumento, onde a agravante requer a reforma da decisão do juiz da 20ª Vara da Comarca de Natal, que indeferiu o pedido de liminar de reintegração de posse por ausência de requisitos legais. Alega agravante que restou demonstrada a posse do imóvel, pois apesar de residir em Brasília, o bem estava sob cuidados de terceiro, que nunca foi abandonado, quando o imóvel foi invadido pelo agravado em 23 de 4 de 2020, com um contrato de compra e venda que a autora reputa fraudulento, onde modificou a titularidade do imóvel nas concessionárias dos serviços públicos e na prefeitura, situação que ensejou a sua desconfiança quanto à invasão do imóvel, que a fez mandar um sobrinho ao local que constatou o fato. Aí eu queria esclarecer o seguinte: primeiramente, cabe aqui especificar que a agravante não demonstrou que o imóvel continua sob sua titularidade, pois em ausência de justificação, a audiência de justificação restou provada que esta está divorciada, e não se sabe para quem ficou o bem em questão. Ultrapassado esse ponto, verifica-se que a agravante não detém da posse do imóvel desde 1991, quando foi transferida para Brasília, conforme comprova nos autos. A liminar em audiência de justificação foi indeferida diante das contradições das testemunhas que foram levadas pela agravante, até porque somente ela e as testemunhas puderam ser ouvidas, e mesmo assim o magistrado de primeiro grau optou por não deferir a liminar, sob argumento de que as testemunhas trazidas pela agravante prestaram depoimentos nebulosos e cheios de incerteza quanto à posse do bem. Eu queria deixar claro que esse bem, por coincidência, ele é próximo à minha residência, ele é vizinho, muro a muro com minha residência, e esse bem
Eu moro há 30 anos, desembargadores, nessa residência e conheço esse imóvel e sei dos problemas existentes, certo? Esse imóvel era servido para prostituição, muito mato, existe drogas, e existe inclusive a ação do Ministério Público e vizinhos denunciando sobre esse imóvel, o abandono desse imóvel. As fotografias existentes no processo deixam claro que realmente o imóvel encontra-se abandonado. Pois a terceira pessoa, de Marcos Luiz de Souza, que é agravante, afirma que ficou de posse do bem, alegou que alugou o imóvel em 2014 por um prazo de 1 ano e que depois a agravante permitiu sua permanência no imóvel não para moradia, apenas para depósito. Ora, Excelência, se de fato a terceira pessoa encontra-se de posse do bem e não existiria a ação do Ministério Público, não existiria a ação do Ministério Público pelo bem estar abandonado. Outra prova de que o senhor Marco Luiz de Souza não encontrava na posse do bem, na posse do imóvel, são os documentos anexados que dão conta que a CAERN vistoriou o imóvel nos anos de 2011, onde foi cancelado o fornecimento de água. E no ano de 2015 foi constatado que o imóvel estava abandonado. Outra testemunha ouvida é a vizinha do imóvel, vizinha do outro lado. Eu sou de um lado, o vizinho é do outro lado. Alegou que quando chegou em janeiro de 2020, encontrou o imóvel vizinho à sua casa abandonado com um matagal, muito matagal, na frente, e que chegou a questionar junto ao corretor que estava vendendo sua casa sobre o imóvel, o qual declarou que a residência em destaque estava abandonada. Denota-se ainda, Excelência, que a agravante não vinha pagando IPTU desde 2005, gerando um débito de mais de R$100 mil, e que foi assumido pelo agravado, onde esse vem pagando fielmente as parcelas. O agravado anexou ainda em sua contestação fotos que comprovam que o imóvel se encontra com as melhorias que foram realizadas. Ou seja, ele entrou no imóvel, o agravado entrou no imóvel, realizou todas as manutenções devidas para que esse imóvel tivesse condições de moradia. Esse imóvel encontrava sem telhado, encontrava tudo quebrado, invadido, matagal, muito animais de silvestre, no caso era camaleão, esses bichos, barata, rato, tudo no mundo que tinha nesse imóvel. Esse imóvel é vizinho à minha casa, eu conheço esse imóvel e sei que ninguém nunca morou. Mora 30 anos aqui, desembargadora. 30 anos eu moro aqui na minha residência e conheço esse imóvel e sei que esse imóvel encontrava-se abandonado. Foram anexados ainda termos de declaração de vizinhos que comprovam que o imóvel estava abandonado por vários anos e que só serão ratificados em sede de audiência de instrução e julgamento. Esse processo ele necessita de uma audiência de instrução, ele necessita das partes poderem ser intimadas para poder participar dessa audiência. Tem testemunhas, tem vizinhos, existe uma ação de uso capião. Então, assim, realmente esse imóvel necessita de uma instrução de primeiro grau para poder ser, sim, constatado se estava ou não abandonado. Por fim contrário, o que alega o agravado adquiriu o imóvel de boa fé e realizou as benfeitorias necessárias e úteis no bem, sendo dessa forma titular de jus de retenção. E sua retirada prematura do imóvel põe em risco seu direito de ser restituído aos valores empregados no bem. Pois bem, a concessão de liminar reintegratória em interdito, ajuizado há menos de 1 ano e 1 dia, o esbulho noticiado pressupõe os preenchimentos dos requisitos arrolados no artigo 561 do Código de Processo Civil, ou quais sejam: artigo 561, em que o autor aprovar sua posse, turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou perda da posse na ação de reintegração. Assim, não estou demonstrada a posse anterior do agravante e nem prática de esbulho pelo agravado, de maneira que o indeferimento da liminar é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, até porque necessita de uma melhor averiguação, haja vista que o agravado gastou grande monta
com reforma, pagamento de tributos atrasados e, caso seja mantida a desocupação, esse corre risco de não ser restituído pelo agravante. O que eu queria deixar claro é que realmente esse imóvel ele necessita de uma instrução, necessita de uma audiência. O que houve foi uma audiência de justificação, desembargadora Zeneide. E essa audiência de justificação, nem as testemunhas da parte contrária e nem a parte contrária pôde ter direito de falar, de mostrar os esclarecimentos. Então, eu pugno para que seja mantida a decisão de primeiro grau e que volte o processo a ser instruído no primeiro grau até a sentença final, aí sim subiria para o segundo grau para apreciar a matéria. Desde já agradeço a todos e um bom dia. Bom dia, doutor. O voto da relatora é pelo provimento do recurso. E está acompanhado pelos demais julgadores, recurso agravo provido à unanimidade. Confirmada a medida liminar antes deferida. O próximo é o número 9, precisa de ampliação de quórum quando os julgadores convocados estiverem presentes. O número 9, o número 10 também precisa de ampliação de quórum. Passamos ao número 11. A apelação 080, 65, 88, 92, Francisco Gonçalves Freire, Policarpo System e Serviços S.A., relatoria de desembargadora Zeneide. Algum advogado para fazer sustentação deste processo? Nenhum advogado presente, julgamento, sistema virtual. Número 12, apelação 082, 70, 72, 94. Unimed Natal, Sueli Rosa do Nascimento, relatoria de desembargadora Zeneide. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado presente, julgamento virtual. Excelência, desculpe interromper, só uma dúvida. O número 3 foi um daqueles que tinha sido retirado de pauta? Não, o número 3 é que depende de ampliação de quórum. Então vamos aguardar a presença dos desembargadores convocados. Ok, obrigado. Número 3. Excelência, pela ordem, desculpa também. Eu tive um problema técnico. Eu queria saber sobre o julgamento do recurso de apelação do número 4 da pauta. Eu consegui ingressar tem uns 10 minutos mais ou menos, até fiz uma mensagem no chat. Eu falo que eu apelado. O número 4 já foi julgado, doutor. Chamei, não respondeu, já foi julgado. Mas o julgamento, a apelação foi desprovida. Desprovida? Tá bom então, excelência. Então agradeço pela informação. Muito obrigado e desculpa pela Obrigado. Desembargador Bandeis. Fala, desembargador Vigílio. Conversando aí, esse 10, essa apelação civil número 10, que precisa de ampliação de quórum, é apelante Expedita Lopes Gomes e vários. Eu devo participar, né? Então vai ser convocado apenas um. Doutor Diego foi convocado. Doutor Diego está substituindo o desembargador Vivaldo. Né? Então eu participo da votação? Participa, sim. Então eu quero pedir vista desse processo. Vossa Excelência, então, prefere pedir vista e então nós poderemos... Presidente, eu estava... Desculpe, mas eu estava ouvindo aqui um retorno lá do hospital, em face do meu irmão. E qual é o processo que Vossa Excelência estão falando? Estamos a falar do número 10, que tem ampliação de quórum e é de sua relatoria. E o desembargador Vigílio fala que vai pedir vista nele. Então, nós poderemos, doutora Liane, eu estou vendo, presente, doutor Paulo, acho que está presente também, seriam os dois advogados das partes que farão sustentação oral neste processo. Então, nós poderíamos, se há pedido de vista já do desembargador Vigílio, a sustentação oral para continuidade do julgamento poderia dar-se na próxima sessão com o voto vista já do desembargador. Mesmo antes de ele proferir o voto visto, naturalmente,
nós faremos a sustentação oral e, com ampliação de quórum e o voto visto do desembargador Vigílio, concluiremos o julgamento do número 10. De acordo assim, desembargador Vigílio, o processo segue com vista para Vossa Excelência. Ok, obrigado, presidente. Presidente, aqui quem fala é Diego. Estou vendo. Bom dia, doutor Diego. Bem-vindo a esta sessão de julgamento da segunda Câmara. Muito obrigado, presidente. Eu tinha entrado, mas minha câmera estava desligada e eu pensava que o julgamento ampliado ficaria ao final, mas eu estou à disposição dos desembargadores. Esse processo que Vossa Excelência iria participar será na continuidade do julgamento, mas a Vossa Excelência viu que o desembargador Vigílio pediu vista, então nós, para economizar, não iremos repetir sustentação oral, tomar o voto assim, se ele pediu vista, né? Nós iremos aguardar para o julgamento final. Vamos fazer assim, doutor Diego, alguns processos que Vossa Excelência irá participar, o desembargador Amauri também. Nós vamos verificar os que podem ser julgados só com Vossa Excelência e os que dependem do desembargador Amauri. E aí faremos isso em seguida. Se Vossa Excelência puder aguardar um instantinho, eu vou chamar os que aqui não dependem de Vossa Excelência para julgar, e em seguida chamaremos aqueles que Vossa Excelência irá participar. De acordo? De acordo, tudo bem, desembargador. Senhor presidente desembargador Ibanez, por favor, diante do pedido de vista antecipada do senhor desembargador Vigílio Macedo, peço licença para retirar e agradeço a relatora e a Vossa Excelência. Obrigado. Bom dia, doutora Eliane. Bom dia. Bom dia. Chamamos agora o processo número 14, que é a apelação 080-12-62-27. Larissa Araújo Portela e a PEC, a Sociedade Potiguar de Educação e Cultura. Sou o relator. Algum advogado para sustentar nesse processo? Pelo apelado, Excelência. Doutor Paulo Coutinho, pelo apelado. Pela APEC, então. Aliás, doutor Paulo, são dois os processos da APEC. São dois, 14 e 15. 080, 66, 59 e 13, Danilo Fernando Vieira e outros, e a APEC também. E sou o relator dos dois. Vossa Excelência vai fazer sustentação nos dois. Isso. Meu voto é pelo desprovimento do apelo nos dois. De acordo? Certo. Excelência, no 14, sim. No 15, eu queria só um esclarecimento, porque, na verdade, eu sou apelante e apelado. Então, no 15, há o desprovimento também do apelo da parte autora quanto à devolução em dobro de valores. O meu ponto era só esse, no 15. No 15, Então, temos a apelação da ré pelo desprovimento do recurso. E a apelação do autor também pelo desprovimento. Pelo desprovimento total. Tá perfeito. Estou satisfeito. Dispensado, um grande abraço a todos. Tá. Temos o número 13, que é o agravamento 080, 31, 95, 59. Unimed Natal e Manuela Silva de Paiva. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, julgado de forma virtual. O número 16, apelação 081-09-6315, Francisca Laete de Medeiros, seguradora líder dos consórcios de seguro DPVAT S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente, julgamento de forma virtual. 17. Apelação, esse processo tem suspeição do desembargador Vigílio. 17. Apelação 081, 44, 75, 30. Andressa Priscila Freire Soares e outros, Unimed Natal e outros. Sou o relator. A desembargadora Zeneide precisará participar desse julgamento. Um advogado para sustentar neste processo. Aqui, Excelência. Doutora Bárbara? Isso. Doutora Bárbara fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pela Unimed Natal, pela apelante. Pela apelante? A Unimed Natal foi apelante neste caso.
Nós temos a apelação e o recurso adesivo. Então, Vossa Excelência falará por até 15 minutos. Certo, bom dia a todos, primeiramente. Trata-se de uma apelação civil interposta pela Unimed Natal em face da sentença de piso, que em que pese ter julgado improcedente o pleito autoral e revogado a liminar, entendeu por manter os efeitos da liminar até 4/5/2021. Desse modo, a apelante requer a reforma da sentença apenas para revogar a liminar totalmente e não parcialmente, como assim fez o juiz de piso. Obrigada. A sustentação da outra parte, apelante também. Recurso adesivo, não. Então, meu voto é por prover o recurso adesivo da parte autora para julgar procedente o pedido inicial e determinar que a Unimed forneça o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente e por desprover o apelo da Unimed. Ônus sucumbencial invertido. Decisão à unanimidade. O número 18 é a apelação 081-41-41-49. Elineuza Fernandes de Souza Silva, seguradora líder de consórcio de seguro DPVAT S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. Excelência, Data Vênia, eu gostaria de saber se o processo número 5 da pauta já foi julgada. O número 5 foi, doutora. Chamei e não houve resposta de Vossa Excelência, foi julgado. Eu registrei o meu pedido de sustentação oral, minha internet estava ruim. Eu posso dar a sustentação? Quando nós chamamos para julgamento, Vossa Excelência não respondeu. Declarei julgado o processo. Certo. É a apelação 0107-035? É essa mesmo, sim. Qual foi o resultado, Excelência? Recurso desprovido. Tá bom. Ok. Na sequência, o número 19. Número 19 é a apelação 085-05-57-26. Planiverse, Administração e Serviços Limitada, Luiz Camarão de Lima. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Suspeição de embargador Vigílio também neste processo. Nenhum advogado, processo julgado. O número 20. Agravo instrumento 0800-992-27, Estado do Rio Grande do Norte, SO Saúde Alimentação Vitalícia Limitada, ME. Doutor Eduardo Pinheiro, relator. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado de forma virtual. Processo 21. Agravo instrumento 080-7680-39. Ministério da Fazenda. Bono, Indústria de Botões do Nordeste e outros. Pagador Eduardo Pinheiro, o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Presente, Excelência. Doutora Ana. Ana Clara. Fala por qual das partes, doutora Ana? Pela doutora agravada. Pela parte agravada. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo, de acordo? De acordo. De acordo? De acordo, Excelência. Ok. Recurso desprovido, agravo desprovido à unanimidade. Obrigado, doutora. Tenha um bom dia. Agradeço, Excelência. Número 22. Agravo de instrumento 081-090-6285. Felipe Augusto Leite, G5 Planejamentos e Execuções
Limitada. Relator, desembargador Eduardo Pinheiro. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Processo julgado de forma virtual. 23. Agravo dos instrumentos 081 24 87 05. Búzios Star Empreendimentos Imobiliário Limitada ME. De Júlio César da Silva Vasquez e outros. Desembargador Eduardo Pinheiro, o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, excelência. Tem sim. Francisco Bruno, pela agravante, Búzios Star. Tem até 15 minutos, doutor. Bom dia, excelência, presidente, desembargador Ibanez, a pessoa do qual saúdo os demais membros dessa Câmara Civil. Excelências, a nossa pretensão é pela revogação da decisão liminar que determinou que a Búzios Star, hora agravante, realizasse a devolução de 75% dos valores pagos pelo agravado, sob pena de multa diária de R$ 500. A natureza jurídica do negócio entabulado no caso presente, é uma promessa de compra e venda de uma unidade habitacional no condomínio residencial Búzios Star, localizado ali na praia de Búzios. Ocorre, excelência, que a decisão não merece ser mantida, uma vez que a Búzios Star não é proprietária da unidade em questão, muito menos se beneficiou de qualquer e eventual pagamento realizado pelas agravadas. E aí me permitam, excelência, contextualizar o cenário da negociação da unidade em questão, que é a unidade 205. A Búzios Star, ela é uma pequena construtora local que construiu um único empreendimento no nosso estado, que é o residencial Búzios Star, onde se encontra a unidade em debate, a 205. A Búzios Star, a empresa, surgiu de uma negociação entabulada entre os seus sócios. Então, sócios Moreno Gaiba, já falecido, e a senhora Aparecida Aguiar, também falecida, por meio do qual constituíram a empresa para a construção desse empreendimento em um terreno próprio de propriedade da senhora Aparecida Aguiar, localizado lá na praia de Búzios. Com a formalização da empresa, o terreno da senhora Aparecida Aguiar foi incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, Búzios Star. E a partir de então, se providenciou o registro da incorporação desse empreendimento e se iniciou as obras do empreendimento. As obras foram concluídas e após a conclusão dessas obras do empreendimento, os sócios decidiram de comum acordo pela retirada da sócia Aparecida Aguiar. Nessa ocasião, formalizaram um instrumento particular para a retirada da sócia. Com a saída da senhora Aparecida e em contraprestação à permuta do seu terreno, foi acertado o recebimento por ela de 9 unidades desse empreendimento, dentre as quais a unidade número 205, que é a unidade objeto da presente ação. A partir do recebimento desta unidade pela senhora Aparecida Aguiar, após a sua retirada da sociedade, e em contrapartida à permuta do seu terreno, a senhora Aparecida Aguiar ficou responsável pela negociação de todas as suas unidades. E aí dispôs no comércio das suas 9 unidades. A Búzios Star, por outro lado, não participou dessas negociações, muito menos recebeu qualquer valor em relação à unidade em questão, 205, a qual, frise, foi negociada diretamente pela senhora Aparecida, uma vez que ela era proprietária desta unidade. Prova disso é que todos os pagamentos, comprovantes de pagamento juntados nos autos pelos agravados, demonstram que o pagamento foi feito diretamente, foi realizado diretamente em favor
da senhora Aparecida Aguiar. Não há nenhum comprovante nos autos do processo de qualquer valor recebido pela Abusos Star. Ou seja, a Abusos Star, neste negócio, não recebeu, não se beneficiou de um único centavo, de modo que não pode ser compelida a devolver aquilo que jamais recebeu, aquilo que jamais entrou em seu caixa. Portanto, Excelência, não há nenhum fundamento jurídico que impute a Abusos Star em relação à devolução dos valores pagos pelos agravados, uma vez que não se beneficiou de qualquer valor e, como dito, a unidade pertencia à sócia Aguiar Aparecida, foi por ela diretamente negociada com os agravados e os pagamentos realizados pelos agravados foram feitos diretamente para a conta da senhora Aparecida Aguiar. Isso devidamente comprovado nos autos. O segundo ponto, Excelência, que eu gostaria de chamar a atenção, que justificam com data máxima vênia a revogação da decisão liminar em face da Abusos Star, ora agravante, é o fato de que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito. Não é possível, não resta provado nos autos as informações financeiras acerca do negócio jurídico entabulado entre as partes. Ou seja, todos os valores que giram em torno dessa venda são desconhecidos nos autos, não tem nenhuma prova. Prova disso é que os autores alegam que realizaram um pagamento de R$ 63 mil, mas a soma dos recibos juntados pelos agravados giram em torno somente de R$ 6.500. Outro ponto é que não tem comprovado nos autos, não se sabe de eventual inadimplência por parte dos agravados acerca de dívida de IPTU e taxa de condomínio, os quais, como é sabido, podem ser deduzidos dos valores eventualmente a ser restituído aos promissários compradores. Ou seja, não se sabe se tem IPTU aberto da unidade, se tem condomínio aberto. Não se sabe também se existe período de inadimplência que ensejaria a cobrança de lucros cessantes em razão do gozo da unidade sem a respectiva contraprestação financeira. Ou seja, todos esses eventuais encargos não estão demonstrados nos autos, de modo que nós entendemos que a manutenção dessa liminar é temerária, principalmente porque é concedida em face de quem não é proprietário da unidade e quem nunca recebeu pelos valores pagos pelos promissários compradores. Diante desses fundamentos, Excelência, é que a parte agravante, Abusos Star, pugna pela revogação parcial da liminar, somente em relação à obrigação da Abusos, em relação à devolução dos valores pagos. São nesses termos, Excelência, os nossos fundamentos. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Francisco Bruno. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo, seguido dos demais julgadores, agravo desprovido à unanimidade. O número 24 é a apelação 080008740. Gilvaneide Silva de Souza, seguradora líder do consórcio de seguro DPVAT S.A. Relatoria do desembargador Eduardo Pinheiro. Algum advogado para sustentar nesse processo? Julgamento realizado de forma virtual. 25. Apelação 0800-499-34. Valdério Irineu do Nascimento Campos, seguradora líder do consórcio seguro DPVAT. Desembargador Eduardo, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, julgamento virtual. Neste processo, a desembargadora Zeneide alegou impedimento. Eu participo da turma julgadora. 26. Apelação 08.870-44.
Maria da Conceição e Banco Bradesco Financiamentos S.A. Ainda relator do desembargador Eduardo Pinheiro. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Nenhum advogado compareceu. Julgamento realizado de forma virtual. 27. Apelação 0800-874-14. Jailson Moura da Silva, seguradora líder dos consórcios de seguro DPVAT S.A. Pagador Eduardo Pinheiro, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado respondeu. Julgamento realizado de forma virtual. 28. Apelação 080-43-32-73. Manuel Priscila Matias da Silva, seguradora líder de consórcio seguro DPVAT S.A. Pagador Eduardo Pinheiro, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Processo julgado de forma virtual. 29. Apelação 081-51-64-84. Alcim Brasil S.A. Francisco Marcos de Araújo. Pagador Eduardo Pinheiro é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, muito bom dia. Francisco Marcos de Araújo. Vossa Excelência fala pela parte apelante ou pela parte apelada? Pelo apelado, Excelência. Aliás, Francisco Marcos de Araújo, é Vossa Excelência. Próprio. É em causa própria. Tá bom. Bom, o voto do relator é pelo desprovimento do apelo. De acordo, doutor Marcos? Totalmente de acordo, Excelência. Eu queria aproveitar para renovar o meu apreço, o meu encômio pessoal, minha satisfação em revê-los, nem que seja por via virtual, ao senhor, a desembargadora Zeneide, ao desembargador Vigílio, ao doutor Diego, ao doutor Eduardo, a quem eu tenho muito apreço, e vocês fazem para mim a magistratura potiguar e a nacional com muito brilho, muito denodo e muita vocação. Então, muito obrigado, muito bom dia a todos. Obrigado, doutor Eduardo. Foram as melhores sustentações orais feitas hoje. De acordo, doutor desembargador Zeneide? Uma sustentação em que nós só somos elogiados, mesmo quando a gente vota contra eles, Então, obrigado. É um grande advogado, um grande. Gentileza, desembargadora. A senhora que é uma grande desembargadora, viu? Muito bom dia. Bom dia. Em continuidade, o número 30, 083, 08, 83, 62. Banco do Brasil S.A. Tereza, aqui tem Tereja, mas não sei se é Tereja ou Tereza, foi erro aqui do sistema. Cristina Seabra de Freitas Medeiros e outros. Pagador Eduardo Pinheiro, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Eu estou pela Patrimônio, Excelência. Eu estou pela U. Presidente, desembargador Maurício. Falou, Leila? Só para avisar que Tá, desembargador Maurício está presente, tá. A apelação é do Banco do Brasil. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo. De acordo, doutor? De acordo, obrigado, excelências, e muito bom dia a todos. Fiquem com Deus. Agradecemos. O número 31 é a apelação 083, 27, 23 e 78. Claro, S.A. e Estado do Rio Grande do Norte. Pagador Eduardo é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Julgamento de forma virtual. Pagador Mauri, ainda não vejo aqui na Câmara, mas a notícia de que Vossa Excelência já está presente. Bom dia, Excelência. Bom dia a todos. Eu estou aqui presente, estou tentando... A minha câmera aqui está com um problemazinho, mas eu estou tentando já corrigir e entro já. Tá, mas nós podemos ficar falando porque temos inicialmente os julgamentos com quórum ampliado que Vossa Excelência irá participar. E temos, na ordem de debate, desembargador Mauri, o primeiro, que é o número 1, agravo de instrumento 08.035.26. Júlia Maria Janelle Cavalcante de Oliveira, Fundação Getúlio Vargas.
Há aqui a suspeição de doutor Eduardo e impedimento da doutora Maria Zeneide. Daí porque a presença de Vossa Excelência. O relator é o desembargador Vigílio, o voto dele é pelo provimento parcial do recurso. Meu voto eu concordo com o voto do relator e preciso do voto decisivo de Vossa Excelência. Meus cumprimentos a todos, doutor Lei e todos os colegas presentes. Bom, nesse primeiro, Excelência, eu estou aqui acompanhando o relator. Ótimo. Então, proclamado agravo provido parcialmente à unanimidade. O número 2, neste caso, temos a participação também do doutor Diego, porque há divergência e aí o quórum é ampliado. Sim. Então, participaremos do julgamento o desembargador Vigílio, que é o relator, eu, o desembargador Amauri e o doutor Diego. Nesse processo, Excelência, há aqui o reconhecimento da prescrição, não é isso? Minha divergência é esta. O voto do relator é pelo não provimento do recurso do Estado. E eu registrei minha divergência argumentando que o negócio jurídico, o registro feito pelo titular do ofício, ocorreu em 96. Mesmo que a transmissão do direito sucessório só tenha ocorrido com a morte daquele adquirente. Mas entendi que houve prescrição para o pedido indenizatório contra o Estado sob o fundamento da responsabilidade objetiva do Entendi. A minha preocupação aqui, Excelência, é sobre a questão do julgamento surpresa. Essa matéria não foi debatida, ao que me parece, nos autos, não é isso? Foi arguído pelo Estado, não do desembargador Amauri. Penso que sim. O Estado a prescrição, sim. Sim. Eu não vi. Eu confesso que não cheguei a ver. Nesse caso, se a matéria já foi realmente debatida, eu estou acompanhando a divergência, no sentido de reconhecer a prescrição. A jurisprudência tem caminhado no sentido de que começa a correr a partir realmente do ato, né, do registro. Eu acompanho Vossa Excelência. Eu acompanho aqui a divergência de Vossa Excelência, não é isso? Doutor Diego, então, como vota? Também acompanho a divergência, presidente. Eu estava lendo o processo atentamente e tem esse aspecto peculiar sobre a questão da prescrição. E lembrei aqui do caso porque alega-se, né, que haveria uma possível má compreensão dessa escritura pública de compra e venda que teria sido feita, que na verdade o comprador teria somente adquirido uma ocupação de um terreno de marinha, e a escritura pública passaria a impressão que estaria passando a plena propriedade. E no que trata do erro lá do Código Civil, ele fala que, por exemplo, o prazo decadencial para buscar a anulação do erro é da data do negócio jurídico. É algo muito parecido aqui com o que se tem. Seria, então, contado desde o evento lesivo, que foi o registro dessa escritura pública, que é questionada pela parte autora, pela qual ele pede a indenização. Por esses motivos, sigo a divergência, presidente. Então, neste caso, a proclamação fica recurso provido por maioria, vencido o relator e redator para o acordo, eu, que iniciei a divergência. Processo julgado, então. O número seguinte, o 3, apelação 080, 3074, 28. Magali Elizabeth Cruz Tolin e outros, e Egberto Lira do Vale. Essa matéria é semelhante, tem... Aliás, eu vou começar perguntando, tem alguém... não consta... esse também não tem sustentação... Tem sustentação. Sim, presidente, Excelência. A sustentação oral pelo doutor Egberto Lira do Vale. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor José Augusto Simonetti.
Bom dia, ilustríssimos desembargadores. Quem eu saúdo em nome do professor Virgílio, que antes de ser desembargador foi meu professor na Universidade Federal. Desculpe até chamá-lo dessa forma, como a gente está mais familiarizado com o senhor. Trata-se de um processo, excelências, de ação por danos morais, ajuizado por um casal, Magali e Sérgio, contra o tabelião aqui de Parnamirim, doutor Egberto Lira do Vale, por um suposto descumprimento de um ofício com uma ordem judicial para bloqueio de uma matrícula de um imóvel, dois imóveis, na verdade, 2 lotes vizinhos que estavam sendo objeto de discussão em um processo judicial de adjudicação compulsória. A sentença do primeiro grau, ela foi de improcedência da ação. Na verdade, ela julgou uma questão prejudicial de mérito, que foi a prescrição. Por que se reconheceu a prescrição? Esses ofícios, essa ordem judicial que se questiona o possível descumprimento, que isso será afastado no mérito, ela foi datada de 2005. E a parte tomou ciência inequívoca desses fatos em 2007, quando houve o seu conhecimento na ação de adjudicação compulsória, quando uma parte terceira ingressou nesses autos, informando que havia adquirido esse imóvel. A sentença de improcedência nessa ação adjudicatória foi prolatada em 2009, já levando em consideração todos esses fatos. Mas a ação só foi ajuizada em 2014, mais de 3 anos após o conhecimento dos fatos. Então, por essas razões, a sentença de primeira instância, ela julgou essa questão prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição dessa discussão. A discussão sobre o imóvel, ela continua em outra ação, uma ação que é conexa, inclusive, e esse é um dos pontos das nossas contrarrazões, é que, ainda que essa prescrição venha a ser afastada, como me aparenta ter sido o caso do voto do desembargador relator, essa causa ela não poderia ser julgada como causa madura pelo tribunal por causa do reconhecimento de conexão com outro processo que se discute a anulação da transferência desses imóveis, que tem mais partes, porque as pessoas diretamente envolvidas estão lá, também incluídas nesse processo, sob pena de violação ao artigo 55, parágrafo 1º do CPC, que diz que, havendo o reconhecimento da conexão, as causas deverão ser julgadas em conjunto, em sentença conjunta. Porque essa questão já o reconhecimento da conexão é a questão preclusa. Na época em que houve o reconhecimento da conexão, não houve recurso contra essa decisão, e os processos passaram a tramitar em conjunto na vara de Parnamirim, na vara civil de Parnamirim. Nesse nosso processo agora em análise pelo tribunal, houve o reconhecimento de uma questão prejudicial ao mérito, que foi a prescrição. Por isso que ele foi julgado de forma antecipada. Mas, em havendo, eventualmente, para esse tribunal, o reconhecimento de que não haveria prescrição, haveria necessidade de retorno à primeira instância para julgar, tramitar em conjunto com um outro processo. Voltando um pouquinho aqui à prescrição, eu preciso só deixar bem frisado para Vossas Excelências a questão fática. Houve uma ação de adjudicação compulsória dos autores, Sérgio e Magali, contra outras pessoas, Vilma e Manuel, que se discutia a aquisição de um imóvel, que eles não estavam querendo fazer a transferência desse imóvel. Essa ação ela foi ajuizada em 2004 ou 2005, no início de 2005. Mais de 6 meses após o julgamento da ação, eles pediram a liminar para que fosse determinado o bloqueio na matrícula desse imóvel. Foi deferida essa liminar e foi determinado o envio de um ofício ao tabelião Egberto Lira do Vale de Parnamirim, determinando que não fosse feita a transferência desses imóveis que estavam em nome de Vilma e Jerúsia, Manuel Protásio e Vilma Jerúsia de Nascimento, que esses imóveis de propriedade dessas pessoas, Vilma e Manuel, não fosse transferido para terceiros. Quando o doutor Egberto recebeu esse ofício, ele percebeu que cerca de um ano antes da data do ofício, esse imóvel já não estava em nome de Vilma e de Manuel, já havia sido transferido para uma outra pessoa, de nome Rúbia. Então, na data seguinte ao recebimento do ofício, que foi no dia 21 de julho de 2005, ele recebeu o ofício dia 20 de julho de 2005, e no dia 21 de julho de 2005 ele respondeu, ele consultou o magistrado. Ora, Excelência,
esse imóvel não está mais em nome dessas pessoas que são parte na ação. Ele já foi transferido antes do ajuizamento da ação para uma outra pessoa. Devo ainda assim proceder com o impedimento na matrícula do imóvel? A resposta desse ofício, Excelência, demorou mais de um ano para vir. Ela só veio em 15 deixa eu só confirmar. 1º de fevereiro de 2007, ou seja, um ano e meio após o primeiro ofício, é que veio a sua resposta. 1º de fevereiro de 2007 foi quando o Poder Judiciário respondeu o tabelião, dizendo que, independente de quem estivesse o imóvel no nome, deveria ser feito esse bloqueio na matrícula. E aí, nesse meio termo, nesse ínterim, cerca de um ano depois da primeiro ofício, a parte que era proprietária do imóvel transferiu para uma outra pessoa e foi registrado esse ato na matrícula. A situação do imóvel hoje, ele está bloqueado, são 2 lotes que estão bloqueados na Justiça nessa ação conexa que eu mencionei, de anulação dessas transferências. São 2 lotes, 2 terrenos, estão lá à disposição das partes da Justiça, não houve construção, não houve novas alienações. E a gente demonstrou na petição de contrarrazões, a apelação, que Dr. Egberto ele não agiu com dolo ou culpa. Esses fatos, inclusive, levaram ao ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa, mesmo o Ministério Público, lá na fase do inquérito, tendo opinado pelo arquivamento do inquérito, como houve decisão do Colégio de Procuradores, foi ajuizado uma ação de improbidade administrativa e houve o julgamento pela sua improcedência. E aí eu peço licença a Vossa Excelência para fazer a leitura de um pequeno trecho, de um pequeno parágrafo da ação de improbidade administrativa que foi julgada improcedente. Abre aspas. Vale salientar que a parte ré, doutor Egberto, que aqui é parte apelada, agiu ao menos com diligência no desempenho da sua função, pois ao ser intimado das decisões judiciais, sempre cumpriu de forma tempestiva, a exemplo de ser intimado nos dias 20 de julho do teor do deciso proferido, e no dia seguinte, 21 de julho de 2005, enviou ofício suscitando a dúvida, destacando que, quando for intimado o ofício número tal, de 30 de janeiro de 2007, em cumprimento da determinação judicial, comunicou através do ofício número tal, de 1º de fevereiro de 2007, que havia procedido, na data de 31 de janeiro de 2007, às revelações necessárias. Ficou claro, portanto, que o promovido, Egberto Lira do Vale, não foi desonesto ao praticar os atos referidos no processo, o que afasta a possibilidade de condenação por improbidade administrativa. Ou seja, foi reconhecido em decisão judicial que ele atuou com diligência, com cautela, ao indagar, ao buscar esclarecimentos ao juízo da Vara Civil de Parnamirim no dia seguinte ao recebimento de um ofício, a fim de não prejudicar terceiros. O problema, Excelência, é que a resposta só veio um ano e meio depois desse ofício. Então, em resumo, o que eu gostaria de deixar claro para Vossas Excelências são esses 3 pontos. As partes autoras, agora apelantes, elas tinham conhecimento desses fatos desde 2007, entre 2007 e 2009, há documentos nos autos que elas participavam, demonstrando todos esses fatos. A causa de pedir aqui é unicamente um constrangimento, danos morais pelo descumprimento pelo suposto descumprimento desse ofício. Então, as partes têm aqui conhecimento desses fatos entre 2007 e 2009, mas só ajuizaram a ação mais de 3 anos após, em 2014. Ainda que essa preliminar de prescrição seja afastada, Excelências, há aqui uma questão, uma situação de um processo conexo, que ainda está em fase de instrução probatória. A conexão havia sido reconhecida em primeira instância, não houve impugnação contra essa decisão, essa questão está preclusa. Então, se Vossas Excelências, por acaso, afastarem a prescrição e julgarem o caso, haveria aqui uma violação ao artigo 55, parágrafo 1º do CPC. E, no mérito, Vossas Excelências sabem, pelo artigo 22 da Lei 8935, que trata da responsabilidade civil dos tabeliães, que essa responsabilidade ela é subjetiva, depende de culpa ou dolo. E a culpa e o dolo já foram afastados em uma ação de improbidade administrativa em que se reconheceu que o tabelião foi diligente. Ou seja, quem atua com diligência e com cautela não pode ser considerado também pelo Poder Judiciário como imprudente, imperito ou negligente. Então, são essas as razões, das contra-razões da apelação que a gente traz a Vossas Excelências para pleitear o desprovimento das apelações conforme o voto divergente do desembargador Ibanez. Agradeço pela atenção
e desejo a todos um bom dia. Muito obrigado, doutor Zé Augusto. A divergência reside apenas na prescrição, que é o objeto do recurso. O recurso discute a sentença que reconheceu a prescrição. O desembargador Virgílio afastou a prescrição e enfrentou o pedido indenizatório. Minha divergência tem uma certa semelhança com o processo anterior, que contar a prescrição a partir do ato discutido, que seria o causador do eventual prejuízo à parte, a justificar o pedido indenizatório por danos morais. Então, meu voto começo com a divergência somente em relação à prescrição, porque se for reconhecida a prescrição, o recurso será desprovido, então não haveríamos de falar na indenização por danos morais. Então, vamos consultar aqui. Eu peço a palavra, senhor presidente, como relator. Vossa Excelência omitiu um fato. A consolidação da perda da propriedade só ocorreu com a definitividade do julgamento de uma ação que pendia de andamento no judiciário. Havia uma ação de adjudicação, não havia ainda uma propriedade consolidada em nome da parte. Logo, ela não poderia acionar exatamente o judiciário para isso. E só poderia, assim, então, haver qualquer transferência exatamente após a decisão judicial, com todas as vênias, respeito à opinião de Vossa Excelência, os que assim também pensam, mas que não havia ainda uma propriedade consolidada em nome da parte. E isso só se deu exatamente com o julgamento definitivo do Poder Judiciário. Era apenas esse esclarecimento que eu queria fazer. Bom, daí, desembargadores Amaury e Diego, ficou clara a divergência entre o voto do relator e minha divergência. Vossas Excelências irão decidir, começando com o desembargador Amaury. Excelência, a matéria realmente se assemelha muito à anterior, que nós acabamos de julgar. O desembargador Virgílio traz realmente a questão dessa particularidade, mas o que me impressionou também nesses autos é a afirmação contida na própria inicial, que ele faz alusão à questão da desobediência em si. Então, o que me parece que gerou o desconforto inicial foi exatamente a suposta ou o suposto descumprimento pelo tabelião da decisão judicial. Isso é que gerou, e terminou por impossibilitar a transferência, então, pretendida, que é matéria que está sendo discutida em outra seara, que é na seara própria, que é da anulação do ato jurídico. Então, a questão da transferência em si permanece, a questão da propriedade em si permanece na ação que ainda se encontra em andamento. Por isso, eu vou me acostar ao voto divergente também, Excelência, pedindo todas as vênias ao nosso professor Virgílio Macedo. Obrigado, Amaury. Doutor Diego. Pedindo também vênia ao relator, o professor Virgílio, eu seguiria a divergência, até por dever de coerência com a posição que firmei no voto anterior sobre a questão da prescrição. E, apesar do bem observado do desembargador Virgílio, a questão de que havia uma ação de adjudicação compulsória, que então o termo inicial dessa prescrição deveria ser contado do trânsito julgado dessa ação de adjudicação, eu observo que a ação de adjudicação ela não tinha o objetivo de impor a perda desse direito de propriedade, porque, na verdade, o que ele alega é que ele já tinha propriedade desde o momento em que ele fez a promessa de compra e venda lá atrás e quitou esse contrato, Então, a ação de adjudicação não ia consolidar verdadeiramente essa propriedade, porque, na verdade, ele já tinha esse direito desde lá de trás. Então, por essa razão, eu entendo que se encontra prescrita a pretensão, considerando que o termo inicial é desde o evento lesivo, no momento em que o oficial de notas registrou a escritura pública de compra e venda para um terceiro, e não os autores da ação de adjudicação, da ação de indenização desse caso.
De forma semelhante, o julgamento fica proclamado por maioria, vencidos o relator e o doutor Eduardo Pinheiro, e redator para o acordo, o presidente, eu. Obrigado, inicialmente, ao doutor José Augusto. Concluído o julgamento. Na sequência, ainda temos ampliação de quórum, com a presença dos colegas convocados, que é o número 6. O número 6 é a apelação 083 700846. Isis de Moraes Nascimento, e a PEC Sociedade Potiguar de Educação e Cultura, embargador Vigílio, o relator. E aqui nós temos um tema que eu vou chamar de interessante, porque, na verdade, minha divergência não é em relação ao mérito, mas à competência. Eu lancei o voto escrito só para discutir essa questão da competência para a concessão dos diplomas, baseado no que ficou decidido pelo Supremo, cuja decisão eu transcrevo aqui para fundamentar minha divergência. É que o Supremo entendeu ser da competência da Justiça Federal julgar os processos que discutem a concessão de diploma. Então, como ele diz aqui, isso em repercussão geral. Destaque para fim de repercussão geral, propõe a seguinte tese: compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Então, com base nesse fundamento, entendo que nós, Justiça Estadual não tem competência para determinar que a instituição de ensino, no caso aqui a PEC, que é a instituição privada, conceda o diploma porque ele concluiu lá os 75% da carga horária exigida, alguma coisa, com base na norma que permitiu antecipar a conclusão dos cursos da área de medicina, da área médica. Então, minha discussão é só com relação à competência, naturalmente. E em alguns processos eu tenho decidido monocraticamente, porque se eu tenho uma repercussão geral, permite que o relator decida monocraticamente. Todos os demais processos de minha relatoria eu tenho decidido monocraticamente. Mas o desembargador Vigílio não se manifestou sobre essa questão da competência, porque o voto dele é julgando mérito. Então, eu trago aqui, eu vou chamar de a prejudicial para discutir primeiro a competência. Desembargador Vigílio. Senhor presidente, pela ordem, apenas um esclarecimento. Não se pede, aí é que está, não há pedido de expedição de diploma de conclusão de curso. Vossa Excelência deve ter lido na inicial e no meu relatório, é uma confissão de dívidas, apenas isso. Eu leio aqui para Vossa Excelência, não se trata tanto aqui de expedição de diploma. A obrigação de fazer, julgando procedente a prestação autoral, para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida relativa às parcelas correspondentes aos meses não cursados pela demandante, com a consequente impossibilidade dessas cobranças. Só isso. Não se pede expedição de diploma. Se a pretensão foi essa, não está escrito. Isso está dito na inicial, está dito na sentença e está dito no meu relatório e no meu acordo conclusivo. Desembargador Vigílio, então, vamos esclarecer, porque eu de fato, compreendi de forma diferente. E na emenda de seu voto tem a apelação de cumprimento de mais de 75% de carga horária do internato do curso de medicina, cabimento do pedido de colação de grau antecipado à luz da medida provisória 934. Não se está pedindo diploma, senhor presidente. Inclusive, se me permite, desembargador Vigílio, na parte positiva do voto de Vossa Excelência está bem claro, me parece.
Voto pelo conhecimento e provimento do apelo para reconhecer a legalidade da dívida cobrada pela PEC. O voto é esse. Tá, mas então a emenda estaria correta dessa forma. Se estiver, eu modifico meu voto. Não tenho dificuldade quanto a isso. Eu só estou dizendo aqui, na emenda, Vossa Excelência diz isso: cumprimento de mais de 75% de carga horária do internato do curso de medicina, cabimento do pedido de colação de grau, antecipada à luz da medida provisória 934/2020 e portaria 383 do Ministério da Educação, devido, porém, ao pagamento das mensalidades correspondentes ao período subsequente. Então, lá no voto que eu transcrevo, embora a discussão seja só em relação a pagamento de dívida. Mas eu compreendi que pela emenda, ou então eu confundi que pela emenda, o que também está em discussão, a antecipação do curso da colação de grau, quando concluído mais de 75% do curso. Pela leitura que eu fiz da emenda do desembargador Virgílio. Senhor presidente, se eu puder contribuir de alguma maneira, na parte final da emenda do voto, né, ele coloca assim: devido, porém, o pagamento das mensalidades correspondentes ao período subsequente, ao mesmo tempo que se exige a contraprestação da Universidade Potiguar. Então, ele começa a tratar exatamente desse tema da confissão de dívida. Me parece que a emenda inicia com essa discussão da abreviação do curso, mas ao final da emenda ele conclui tratando do aspecto da confissão da dívida. Ainda que fosse antecipação de colação de grau, o STJ entende que não Alguém falou, eu não sei quem foi. É que a gente aqui está refletindo exatamente entre a emenda e o final do voto, mas eu continuo aí com o meu voto acompanhando o relator. Não, eu só estava aqui a admitir que minha dúvida ficou... Tem, senhor presidente, tem inclusive aí um adendo aí, uma escrita que eu fiz com relação ao meu pensar, que está aí escrito já. Não, eu posso refazer, não há dificuldade, porque então a compreensão, eu vou dizer, apressada que eu extraí da emenda é de que também estaria em discussão a antecipação da colação de grau. Mas se o recurso não versa sobre isso, é só sobre o pagamento das prestações posteriores a esse período, para a conclusão integral do curso, eu retiro, então, a minha divergência, porque eu estou dizendo, eu apreciei apenas admitindo que haveria aí uma discussão sobre a conclusão desse curso. Então, se todos estão de acordo, eu vou concordar também com o relator e modificar meu voto. Eu estou de acordo, né? O que me parece, realmente, a questão da colação de grau poderia ser uma consequência, né, de eventual não pagamento das mensalidades. E aqui o que o relator está dizendo é que realmente é válida, né, a confissão de dívida, e como tal ela deve ser cobrada. Tá. Então já estou modificando meu voto para o julgamento ficar, mesmo com quórum ampliado, mas à unanimidade, sem divergência, portanto. Concluído, então, esse ponto, temos o número 9, apelação 0800-393, né? 26, Alcimar Moraes e Maria Dalva Araújo. A desembargadora Zeneide é a relatora. E há uma... E a questão da reconhecimento da uso-capião, não é isso? Então, minha divergência o uso-capião familiar que estou reconhecendo. Então, aqui não há sustentação oral, é só o debate para esse julgamento. É porque a ação originária de reconhecimento de dissolução de união estável, não é isso?
Há aí no voto está dito, ele diz que não abandonou lá. E tem, aí no meu voto, inclusive, tem um chamamento, o próprio filho reconheceu que o pai abandonou lá. E aí, por isso, o entendimento foi nesse sentido. Então, minha divergência é a ação de uso capião exige o exame dos requisitos para o reconhecimento do direito de domínio. Na ação de dissolução, seria possível declararmos, reconhecermos o domínio e declarar nesta ação de dissolução, ou apenas resolver se a parte tem direito em função disso, a dispor do imóvel, ou ter reconhecido a sua posse sobre o imóvel, a justificar a propositura de ação de uso capião para que o judiciário examine se preenchidos os requisitos para uso capião. Então, lembramos daqui que lá, quando ainda sob o código anterior, permitia-se arguir a uso capião como matéria de defesa nas ações, mas como matéria de defesa, mas não para se reconhecer e declarar a uso capião a partir da defesa apresentada numa ação possessória. Então, não são temas que eu compreendo, eu vejo de forma diferente. É possível que se tenha a uso capião como matéria de defesa, naquela hipótese que eu me referi, e é possível que se tenha a uso capião aqui, mas como fundamentos para uma ação de uso capião, e não para, já nessa ação, sem análise criteriosa de provas e requisitos para se declarar uso capião, a sentença já reconhecer, dissolver a sociedade, reconhecer e declarar desfeita a sociedade conjugal e declarar uso capião numa ação de dissolução de sociedade conjugal. Minha divergência é só em termos de procedimento. Me parece, inclusive, aí que tem que ser resguardados eventuais direitos de terceiro. Não se sabe se realmente esse imóvel está escrito em nome de alguém, se há uma inscrição, um registro em nome de um terceiro. Aí se desdobraria todo o procedimento da uso capião, né, com direito à defesa daquele em cujo nome esteja transcrito o imóvel, e confinantes, enfim, todo aquele procedimento próprio, como Vossa Excelência disse, da uso capião. Aqui, Presidente? Pode falar. Oi, não. Embargadora Zanei, tem a palavra. Eu estou querendo reexaminar, eu queria pedir a Vossa Excelência e os demais, para reexaminar esse processo e trazer na próxima sessão. Então, Vossa Excelência retira de medo para reexame. Exatamente. Tá, perfeito. Então, com esse julgamento, penso que nós concluímos os julgamentos que necessitavam de ampliação de quórum e da presença dos colegas convocados para a sessão de hoje. Agradecemos aos dois convocados, embargador Amaury e doutor Diego, que está estreando nem em nossa Câmara, representando aí o gabinete do desembargador, representando muito bem o gabinete do desembargador Vivaldo. Tá, eu acho que foi uma honra, mais uma vez, né, poder participar dessa seleta segunda Câmara. Um abraço a todos e bom dia. É um prazer sempre. Senhor presidente, só para confirmar, o 21 não vai precisar do quórum qualificado, não é isso? O 21, não, doutor Diego, foi julgado já, né? Tudo bem. Foi julgado sem ampliação de quórum, sim. Me parece que Leila está tentando falar, mas está fechado o microfone dela. Só para esclarecer, esse 21,
e afim, Leila, essa o senhor pode contar. Tá muito ruim, Leila, confesso. Tá ruim que o som, Ele foi julgado, não? Bom, mas ele está aqui com sustentação oral e sem a necessidade de ampliação de quórum. Tudo bem. Tudo bem, presidente. Desculpa, então, ter atrapalhado, então. Tá. Desculpa. E agradeço demais a oportunidade de aprendizado aqui com todos. Não. Um abraço a todos. Um abraço. Sessões de julgamento. Com certeza. Muito Estou obrigado. sempre à disposição. Obrigado. Até mais. Encerramos, então, o nosso julgamento de sessão jurisdicional de hoje e iniciamos a sessão administrativa. Eduardo. Desculpa interromper. Antes de encerrar essa parte jurisdicional, gostaria de fazer um pedido, eu acho que é importante. Apesar, né, não obstante o pedido de vista do desembargador Vigílio em relação ao processo 10 da pauta, meu voto inicial era concordando com a relatora, mas eu fiz uma pequena discordância em relação ao apelo dos autores em relação ao pedido de indenização. Então, como haverá, né, convocação de outros embargadores, maioria ampliada, até para efeito de, no final das contas, computar. Eu fiz o registro já no painel, uma discordância parcial, e essa discordância seria apenas em relação à concessão de indenização ou compensação, nome, dependendo do resultado do julgamento, chegaríamos a uma identificação do que seria. Então, eu fui só para registrar que houve uma mudança minha, mas em relação ao apelo dos autores, mas muito não significativa. Então, para fazer isso, para ficar registrado, para poder dar publicidade ao meu voto, né? Que pode até mudar novamente em razão do pedido de vista do vereador Vigílio. De computagem e oficializar também, informar a redatora de ata, né, que houve essa alteração, que pode também pode retornar ao status quo antes, tá bom? Tá bom, então, Eduardo. Faremos a proclamação quando encerrados os debates. Aí sim, nós confirmaremos os votos que... Porque eu fiquei preocupado em relação a, de repente, já pudesse ser computado, já e eu não tivesse feito a minha, tá entendendo? Eu fiquei preocupado que só será confirmado as partes. Ok. Obrigado. Tá. Então, na sessão administrativa, nós temos aí hoje, o dia 21, aniversário do desembargador Rebouças. Registrar aí nossas homenagens ao desembargador Rebouças pela mais um... É hoje, né, presidente? É hoje, sim. É hoje o grande dia. Grande dia. E quero comunicar aos colegas que eu acabei de minutar um voto naqueles processos que discute o nome na plataforma Serasa Limpa Nome. E estou trazendo algumas divergências, quer dizer, alguns detalhes. Por exemplo, a partir da decisão do STJ, que diz que é possível manter o nome no scoring para efeito de avaliação de crédito, e que isso não gera dano. E era o que nós tínhamos de decisão. Mas tem um outro ponto, que é o de determinar a retirada do nome desse painel. Como esse nome fica só para o usuário, o consumidor, que tem acesso, não teríamos também que mandar retirar. E o outro ponto é declarar a prescrição. A prescrição é para efeito de ajuizamento da ação e não para discutir e negociar no âmbito administrativo. Então, antes de modificar meu voto nos julgamentos, eu vou passar para os gabinetes, vou enviar para os gabinetes o voto escrito para que nós possamos analisar os pontos que eu apresento e, se for o caso, a gente debater e ajustar, fazer os devidos ajustes desses julgamentos.
é porque no momento em que a gente reconhecia e declarava a prescrição, haveria aí uma sucumbência, porque a parte obteve êxito. Mas a prescrição, o banco não está a discutir, porque o banco não está executando, não está promovendo a ação é do consumidor. Então, declarar a prescrição, qual o interesse de agir? Para declarar a prescrição de algo que não está sendo judicializado por parte do banco. Então, daí porque eu estou trazendo esses temas para a gente analisar. Ainda hoje eu eu remeto ao gabinete aos gabinetes de Vossa Excelência para uma reflexão sobre essa abordagem. Ok, então, de minha parte, são essas as manifestações, proposições na parte administrativa. Desembargador Vigílio, com a palavra para as proposições administrativas. Nada proposto. Desembargadora Zeneide. Com a palavra, desembargadora Zeneide. O microfone está desligado. Presidente, apenas para dizer dos agradecimentos das orações pelo meu irmão, nós temos enfrentado assim, muita adversidade nesse sentido de saúde. Perdemos um irmão há um ano, esse outro teve um pequeno AVC. Eu estava botando no grupo, inclusive, agora que ele está melhor, mas continua na UTI. Obrigada pelas orações e permaneçam, porque eu mesma estou, assim, arrasada. E a minha mãe, de 93 anos, fica o tempo todinho perguntando por ele. É, assim, uma coisa muito, muito sofrida o que a gente está passando. Muito obrigada. Tá, sentimos e continuamos com nossas preces para a recuperação de seu irmão. Doutor Eduardo. Nenhuma proposição. Sem proposição, agradecemos a todos e desejamos uma boa semana, com muita saúde e paz. Encerrada a sessão de hoje, até uma próxima oportunidade.